Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré e tínhamos que fazer um programa sobre os nossos santos juninos, né? Muita gente fala assim, que o mês de junho é o mês das comidas juninas, não é isso? Vatapá, tacacá, mingau e isso, porque eu gosto porque tem essas comidas, vai no supermercado, mas para o cristão, para o católico, a gente tem que falar que são o mês dos santos juninos, e tudo isso porque existem muitos santos juninos. Olha, Santo Antônio, São João, São Pedro, São Paulo. Então são os santos juninos que causam toda essa alegria para nós. Então vamos fazer um programa hoje falando principalmente dos grandes santos, né, que dão alegria para nós. E hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Frei Clodomilson Alves, que é o frade capuchinho. Boa noite, Frei Clodomilson, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, muito obrigado pelo convite, por estar aqui e falar um pouco sobre os santos juninos deste mês tão grandioso para a nossa igreja. E o Everson Gonçalves, que é antoniano também, está aqui, vai falar um pouco sobre os antonianos, a festa de Santo Antônio. Seja bem-vindo, Everson. Muito obrigado. Muito obrigado, Theo. É um prazer estar aqui e falar de Santo Antônio. Verdade. E assim, Frei Clodomilson, muita gente tem as festas. Esse mês é um pouco diferenciado, né? Sim, justamente. É onde nós comemoramos Santo Antônio, né? Que é muito conhecido para alguns como Santo Casamenteiro, o Santo do Pão. Né? Temos também São João, né? Que o povo da fogueira junina, toda aquela festividade. E São Pedro, né? Que é este grande santo também para a nossa igreja. Foi a ele que Cristo confiou, né, a chave da igreja. E São Paulo também, que nós não podemos deixar de esquecer, que às vezes não é muito lembrado, né, que foi aquele da fé, né, que mostrou a fé para todo mundo, São Paulo. Lá na paróquia dos Capuchinhos há uma tradicional, inclusive estamos nessa tradicional trezena de Santo Antônio, começamos sempre com a grande trezena de Santo Antônio, festividade de Santo Antônio. Quero aqui mostrar para você aqui, me trouxeram aqui a programação. Sempre você conhece lá, na Igreja dos Capuchinhos existe uma tradicional trezena que é muito movimentada, com missas de manhã, meio-dia, de tarde, olha só, e aparece tanta gente, é muito concorrida essa trezena, também com pessoas que vêm de outros lugares. E existe também os antonianos, as antonianas que trabalham com isso. Explica para nós, muita gente vê a fita, né, as pessoas com a fita vermelhinha. O que são os antonianos, as antonianas? O que é para nós, Everson? Explica para nós. De onde vem esse movimento? O que são os nossos telespectadores? Os antonianos é um grupo de pessoas que se reuniram para ajudar, dar apoio, principalmente às pessoas idosas. Então, juntou-se um grupo de principalmente antonianas. Tem uma tradição de sempre dizer antonianas, porque é formado quase que exclusivamente por mulheres. Mas também tem homens, que eu faço parte, são devotos de Santo Antônio, que estão dispostos a trabalhar, a ajudar o próximo. Principalmente, nós trabalhamos lá pela Casa do Pão de Santo Antônio dos Capuchinhos, que faz esse trabalho de amparo, de assistência aos idosos. Então, os antonianos têm esse grande trabalho de assistência e de oração, de devoção ao santo, por tudo o que ele faz, por todas as obras que ele faz nas nossas vidas. Você falou da Casa do Pão. O que é a Casa do Pão? A Casa do Pão é um local de assistência aos idosos. Então, é um lugar de trabalho onde nós, lá os antonianos, estamos agora com mais de 200
idosos, 200 idosos sendo assistidos mensalmente. Eles ganham uma cesta básica mensal, é feito um cadastro e nós trabalhamos com eles. E antigamente a gente tinha um trabalho que se fazia em toda a semana, de segunda a sexta. Eles vêm para o café da manhã, tem trabalhos lúdicos, brincadeiras. Depois do café aí é servido o almoço. Depois do almoço aí faz-se uma oração e eles são liberados. Então todo dia tem esse trabalho. Mas agora com um número pequeno de voluntários trabalhando na Casa do Pão, nós só estamos conseguindo fazer assistência da terça à quinta-feira. Então nós temos esse trabalho voluntário, que as pessoas podem ir lá e nos ajudar, quem se sentir tocado, de nos ajudar. De todas as formas é possível ajudar. Você pode ajudar com uma ajuda financeira, você pode ajudar com o seu trabalho, indo lá conosco e você ajudar a dar o café, você ajudar a preparar o almoço, você ajudar na oração, você ajudar fazendo uma organização, leva um trabalho, dá assistência a todos que participam lá. Também pode fazer ajuda também financeira, porque a Casa do Pão vive de doações, não tem essa doação? Não pode? Sim, nós fazemos a doação financeira, tem que ter sempre, porque é o que alavanca, que a gente poder dar assistência e fazer esse trabalho, porque tudo requer dinheiro. Então, olha, agora na festividade, nós estamos todos trabalhando que todo o recurso da festividade, do dia 31 ao dia 13 de junho, é uma festa todas as noites lá para a gente tentar angariar recurso para manter a Casa do Pão. Então, quem se sentir tocado pode nos procurar lá na Casa do Pão, que a gente está necessitando de ajuda financeira e de força de trabalho. A Casa do Pão fica lá do lado da Igreja dos Capuchinhos, podemos dizer assim, na Conselheiro Furtado 3320, né? 3320, logo ali. Foi instituído, já é bem constituída, né? Tem cozinha. Já tem tempo. E como tem a fama de ser de antonianas, aí eu estou aqui como um representante masculino, de convocar os homens que são devotos de Santo Antônio e que gostariam que podem nos ajudar, vão lá e nos procure, que aí nós podemos fazer, juntando nossas forças, nós vamos ser mais fortes. Então, Santo Antônio está pedindo a sua ajuda, de você, devoto de Santo Antônio, que venha nos ajudar, que venha contribuir com o trabalho da Casa do Pão, que é um trabalho muito lindo, muito gratificante. Você não só doa ali, você recebe. Quando eu tenho a minha programação, meu trabalho, mas na quinta-feira eu tenho ido ajudar a servir o café para eles. Então eu chego lá e vou ajudar a servir o café. É muito gratificante. Tem um momento de oração, tem um momento de descontração e isso a gente vai caminhando. Você está ajudando e você está recebendo, que é uma troca de amor muito grande. Agora, falei, Clodomilson, tudo bem, as antonianas, por que Santo Antônio causa nas pessoas tanta devoção? Bom, primeiramente, né, o pão, né, a fartura, que muitos milagres atribuídos à questão da doação do alimento, né, do pão, ali como muitos têm o costume, de trazer seu pão para a bênção, ou colocar dentro da farinha ou dentro do arroz, para que ali haja abundância em sua casa, né? Então tem é atribuído a Santo Antônio, né, a questão do pedir para que Deus dê ainda mais a cada um deles o pão de cada dia. Sim, mas ele foi o quê? Ele foi um santo próximo de São Francisco? Essa figura, quem foi essa figura de Santo Antônio? Bom, até falar um pouco, né, do nosso tema, da nossa festividade, atribuindo tudo a isso. Esses dias eu estava relendo um pouco, né, sobre Santo Antônio. Dia 29 do mês de maio fez 802 anos, né, do encontro de São Francisco com Santo Antônio, né? Porque nós sabemos que a história de São Francisco e Santo Antônio é franciscano, né, ali dos inícios. E Santo Antônio era padre agostiniano, né, como nós sabemos. E quando ele viu que chegou ali a Coimbra, né, os mártires franciscanos, ele desejou em seu coração ser franciscano também, né, seguir os passos de São Francisco. Então, quando iniciou o grande capítulo das esteiras, que creio que muitos que são devotos de São Francisco
conhece esse relato do Capim das Esteiras, ele conheceu São Francisco, né? Santo Antônio conheceu São Francisco. E ali ele quis ainda mais seguir a Cristo no exemplo de São Francisco. E o tema deste ano é muito propício para a vida franciscana, para a vida de São Francisco e Santo Antônio, porque o tema deste ano é Santo Antônio e o Menino Jesus, da encarnação à cruz, né? Porque a família franciscana do mundo inteiro está vivenciando centenários até 2026. Este ano, por exemplo, nós estamos vivenciando o centenário do presépio, né? Do Natal de Grétio, aquele quando São Francisco quis ver com os próprios olhos, né, como o menino Jesus nasceu no presépio, a pobreza do presépio, né? Então, por isso, o tema deste ano é Santo Antônio e o Menino Jesus, da encarnação à cruz, né? Porque vai desde o Natal de Grétio, dos 800 anos do Natal de Grétio, até 2025, 2026, onde nós celebramos o estigma de São Francisco, a estigmatização de São Francisco, 800 anos. E também Santo Antônio era conhecido como um grande pregador, né? Quer dizer, ele falava bem, pregava bem. São Francisco falava, meu teólogo, era isso? Sim. Então ele tinha essa fama. Tem essa fama porque, por exemplo, quando São Francisco pede a Santo Antônio que ensine aos frades, né, a Sagrada Teologia, quando se pediu para que os frades sejam também sacerdotes, ele lembrou a Santo Antônio, né? Ensine a teologia, mas nunca deixe que eles esqueçam o espírito de devoção e de oração, né? Para que ensine tudo aquilo que a teologia, né, nos dá de presente, mas que nunca deixe que os frades percam o espírito de oração. Então isso causa nas pessoas essa devoção, porque é um santo que em todo lugar, né, ele tem, e não é só uma devoção brasileira, não é isso, Everson? Uma devoção mundial. Ele é o santo, tanto que ele é conhecido como o santo mais amado do mundo, que toda igreja que você fizer uma visita, você pode ir, que lá no cantinho tem uma imagem de Santo Antônio. As igrejas que vocês visitarem, com certeza terá lá uma imagem de Santo Antônio. É um santo muito milagreiro, então tem muitos milagres e que são atribuídos a Santo Antônio e os devotos de Santo Antônio é no mundo inteiro, e é uma paixão, é um amor vai na trezena, é uma participação grande das pessoas. Quando chega na trezena, eles podem até no decorrer do ano não participar das missas, mas quando chega na trezena, eles são fiéis nas trezenas, do dia 31 até o dia 13, acompanhar as trezenas de Santo Antônio. O telefone que você quiser conhecer mais o trabalho da Casa do Pão ou ajudar a Casa do Pão, né, que é um trabalho de caridade para os pobres, para as pessoas. Às vezes muita gente pergunta, como eu posso ajudar? Né? Como é que eu posso colaborar financeiramente, às vezes, né? Muitas vezes a gente pode ajudar via Pix. Hoje com Pix você pode ajudar até com R$1, eu posso passar Pix, não tem nem desculpa, né? Com R$1 eu posso passar Pix. Mas eu também posso ajudar indo lá servir um café, né? Muitas vezes é crise que a gente tem em casa, eu estou em crise porque não posso, vai lá na Casa do Pão, então se torna um voluntário. 3073 1525, 3073 1525, está aí o telefone para você, é o telefone lá da Casa do Pão, que você pode entrar em contato, ligar, falar, horário comercial, tá? De 8 às 12, né? E 14 às 18, você liga, tem sempre alguém, principalmente, né, durante a semana, você liga e vai ter sempre alguém que vai poder atender sua ligação, você vai poder ajudar a participar, tá bom? A gente vai fazer o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre os santos juninos. Começamos falando sobre Santo Antônio, né? Vamos falar um pouco mais sobre a trezena de Santo Antônio,
nesse início está acontecendo em vários locais, né? Principalmente na igreja dos Capuchinhos. Mas eu queria falar um pouco sobre São João Batista. São João Batista, dia 24 de junho, e nós estamos aqui recebendo o Frei Clodomilson Alves, que é capuchinho, franciscano, e o Everson Gonçalves, que é antoniano, conhecem bem a relação, né, desses santos todos, né? Todos esses santos são todos devotos de São João Batista. Foi o primeiro. Foi o primeiro, né? São João Batista, 24 de junho, né? Por que a gente também faz essa referência a São João Batista, Frei? Bom, porque, por exemplo, São João Batista é o único santo, né, que a gente comemora duas datas comemorativas no calendário litúrgico, tanto seu nascimento como seu martírio, né? Então, é um santo que devemos honrar, né, celebrar bem, porque é o santo que nos mostrou a fé primeira, né? Foi aquele que anunciou, aquele que preparou, né, o caminho do Senhor. Então, devemos honrar. E tem toda a tradição do fogo, né, da fogueira. Isso é importante lembrar porque padrinho de fogueira. Padrinho de fogueira. Tem isso, sim. No Maranhão, eu sou natural do Maranhão, isso tem muito, né? Passar o fogo, tem toda aquele momento do passar o fogo, apadrinhar de fogueira, né? Isso é muito importante. Pode ser uma crença popular, né? Mas muitas pessoas levam isso a sério, né? O padrinho de fogueira, né? Então, não sei aqui no Pará, né? Mas a realidade do Maranhão é essa, né? Dessa confiança neste padrinho de fogueira, né? Que eles têm. Porque São João Batista disse, eu não sou a luz. Ele apontava para quem era a luz. Né? A fogueira tem muito isso, né? Sim. De apontar para quem era a luz, né? Que Jesus é a luz. Então, João Batista é aquele que apontava para quem era a luz. Então, essa luz é Jesus. Então, é um santo também que aparece bastante. E São Pedro, né, dia 29 de junho também, né? São Pedro aparece bastante como um santo, Frei. Porque São Pedro foi o apóstolo da fé, né? Aquele que Jesus confiou as chaves da igreja. Né? Então, muitas pessoas, daquele pescador, né, se foi aquele que Jesus confiou, mesmo diante de tantas coisas, né, que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas mesmo com essa fé, possamos assim dizer, fraca, mas que Jesus confiou a ele as chaves da igreja, mostrando que mesmo fracos, mesmo às vezes caindo no pecado, mas Jesus não confia, né, a sua graça, graça do perdão e da misericórdia. Muito bem. Os antonianos, né, vou perguntar aqui para o Everson, os antonianos fazem estudos sobre sobre esses santos todos? Como é que é a formação de vocês, Everson? Os antonianos, eles têm a dedicação e a devoção de Santo Antônio. Então, nós vamos atrás dos milagres e do que acontece da vida de Santo Antônio. É tanto que nas trezenas, sempre, cada trezena é o estudo de um milagre de Santo Antônio. E cada dia a gente vai revivendo um dos milagres de Santo Antônio. Só que são 13 dias e eles selecionaram 13 milagres que estão lá na trezena, mas são muitos milagres de Santo Antônio. Então a gente, nas leituras, nas orações, nos estudos, a gente vai se aprofundando na vida de Santo Antônio e nessa vida dele de entrega, de acolhimento, de acolher o irmão, de acolher... Vocês têm encontros, eu quero saber, vocês têm encontros de formação dos antonianos? Tem em todas as terças-feiras, antes da trezena, que na trezena, a terça-feira que foi dedicada a Santo Antônio, antes da trezena, nós fazemos o terço de Santo Antônio, depois do terço tem a trezena e tem alguns encontros no ano que são para formação, para a gente se aprofundar na vida de Santo Antônio. Quer dizer que não é só nessa época do ano, que toda terça-feira tem uma trezena? Toda terça-feira tem uma trezena, todo ano, toda terça-feira acontece a trezena lá nos Capuchinhos. Antigamente, antes da pandemia, essa trezena acontecia antes da missa das 7 da manhã e antes da missa das 18h30. Em todas as terças-feiras do ano acontece a trezena.
Aí, depois da pandemia, nós estamos só com essa trezena que é antes da missa das 18h30. Todas as terças-feiras do ano. Vocês estão presentes toda terça-feira do ano? Toda terça-feira do ano estamos lá para fazer a trezena de Santo Antônio. E depois da missa das 18 horas tem alguma bênção do pão? Tem alguma Aí coisa, tem a bênção do pão, a distribuição do pão de Santo Antônio, que nós fazemos a tradição de o pão ser distribuído e que o pão seja compartilhado e que aquele pão é um elemento que vai te trazer ainda fartura, mais fartura que as pessoas vão atrás do pão, que é para ter o seu pão na sua farinheira, no seu arroz. Porque que é para tinha disso, né? Antigamente a gente tinha um pão que você pegava e colocava na farinha, Sim. não é isso? Como é que é essa tradição, Frei? Para dar fartura, né? Porque muitas pessoas têm essa tradição, né, como o senhor falou, de pegar um pedaço do pão ali, bento de Santo Antônio, colocar dentro do arroz, colocar dentro da farinha para que dê fartura o ano todinho. E tem gente que deixa ali, né, durante todo o ano para que venha muita fartura para a sua família. E o interessante, Diácono Theo, que eu cheguei aqui ano passado, né, aqui em Belém, para iniciar o curso de teologia, e no dia 13, né, que é o dia de Santo Antônio, muitas pessoas procuram na igreja, muitas pessoas trazem o pão tanto para pedir a bênção, né, e também para distribuir, porque ficam muitas pessoas ali fora durante todo o dia na nossa paróquia para receber o pão. Ah, é verdade. Para receber o pão. Então vem muitas pessoas pedir a bênção do pão e elas mesmas querem distribuir para outras pessoas também necessitadas. Eles são pessoas que fazem o seu pedido a Santo Antônio, aí tem o seu pedido atendido e eles fazem a promessa de distribuir o pão no dia 13, aí chegam pessoas lá com sacos, com um carro cheio de pão e eles querem distribuir. Eles fazem a promessa de também distribuir um a um pão às pessoas que vão receber o pão de Santo Antônio. E muitos vão porque vêm para pegar o pão, que precisa do pão do alimento, e outros vão para pegar o pão que é a sua força de energia. Santo Antônio é um santo muito milagroso, né? Porque até no seu início, foi o santo que foi canonizado mais rápido da igreja, né? Apenas com 11 meses, né, após sua morte, Santo Antônio foi canonizado, porque até mesmo em vida, Santo Antônio fazia milagres, né? Atribuído milagres. Que milagres ele fazia? O milagre do peixes, o milagre da multiplicação dos pães, né? O milagre da cura, em nome de Jesus. Então, foi atribuído muito milagres a Santo Antônio, né? Até mesmo o milagre não sei se posso dizer milagre, né? Mas do casamento, né? Que foi atribuído a ele, foi de uma jovem que pediu sua intercessão para que ela conseguisse, né, o dote, que daquela época se precisava do dote para dar no casamento, e pediu a Santo Antônio, e Santo Antônio fez esse milagre, que ela conseguisse esse dote para o seu casamento. Agora, muita gente também tem essa devoção, às vezes, popular, colocar o santo de cabeça para baixo, na geladeira. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso, porque isso também já não é devoção, isso já não é simpatia. Não, punição, está punido. É punição, né? Devoção não é isso. Muita gente também confunde, né, Everson? É isso mesmo, confunde. Não é de fato a verdadeira tradição, né? A verdadeira. Isso, acho que os antonianos nasceram para também trazer essa verdadeira devoção. Alguém que quiser ser antoniano, como é que faz? Eu quero ser antoniano. O que aconteceu comigo? A minha esposa, ela já era antoniana. Então ela frequentava, ela ia nessa trezena todas as terças-feiras, e eu fui acompanhando e vendo o trabalho delas e indo na Casa do Pão. Então você começa a trabalhar pela Casa do Pão, você começa a participar das trezenas, você começa a ajudar nesse movimento que os antonianos fazem. Aí o Frei, que é responsável hoje, o Frei Martinelli, ele vê a pessoa que está trabalhando e ele é quem seleciona, ele é quem te elege como antoniano. Então é pelo teu trabalho, é pela tua devoção, é pela tua entrega que você se torna um antoniano. Aí recebe essa fitinha? Aí recebe essa fitinha é que caracteriza o antoniano. Entendi, tá.
Porque às vezes a pessoa pode imaginar, é um grupo só de senhoras, por isso que você falou que não, né? É importante também dizer que homens também podem participar, jovens podem participar. Jovens podem participar. E é nessa entrega no trabalho que o Frei que está participando, que está junto, que ele coordena, ele é o coordenador e o presidente da Casa do Pão, ele vai vendo o seu trabalho e você vai ser antoniano, aí ele te presenteia com a medalha de Santo Antônio. Muito bem, diga. E o interessante, Diácono Theo, que esse projeto, né, da Casa do Pão, né, em nossa província, que nossa província Maranhão, Pará, Amapá e nossa missão em Cuba, né, não existe somente aqui em Belém, né, existe também, nós temos a Casa do Pão lá em Macapá, que dá todos os dias refeição a mais de 200 pessoas de ruas, né, e temos também em São Luís do Maranhão, lá a nossa cura provincial, que fica lá em São Luís, que também tem a Casa do Pão, também onde dá comida todos os dias para as pessoas carentes, moradores de ruas. Então aqui em Belém e Macapá e também lá em São Luís. Projeto muito bonito, né, das pessoas que ajudam esses que mais precisam. Tudo isso vem do trabalho, né, dos frades capuchinhos e de toda a devoção que as pessoas têm pelos santos, né, santos juninos, né, Santo Antônio, São João, São Pedro. Por isso que a gente está fazendo esse programa hoje para mostrar como uma devoção se traduz de fato em gestos concretos, porque o gesto concreto é que faz com que a religião, né, ganhe a sua força. Não adianta só eu vou rezar, mas o que é que eu faço para o bem do meu irmão? O que é que eu faço para o bem da sociedade? E para você que quer ajudar a Casa do Pão, mais uma vez o telefone é 3073 1525, 3073 1525. Por esse telefone você pode ajudar, participar. Se você quiser ser um antoniano ou uma antoniana, pode ligar para esse telefone, tá? Esse telefone fixo, tá? Então você liga durante a semana, diz que você quer se inscrever, que você quer participar. E se ainda tem tempo de participar da programação, né, social. No próximo bloco a gente vai falar mais da programação litúrgica que ainda está acontecendo, né? Mas enfim, a programação social está tendo muita coisa lá na Igreja dos Capuchinhos, barracas, artigos, estandes com artigos antonianos, parque infantil, shows musicais, tem boi-bumbá também, quadrilhas, cafés, bingo, né, quadra, tudo isso é para ajudar todo o projeto lá da Casa do Pão, ajudar os mais pobres, as famílias inscritas, ali você pode participar. A gente vai para o nosso apoio cultural, a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Para falar mais do aspecto litúrgico da festividade lá de Santo Antônio, tá bom? Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre os Santos Juninos. Esse mês tem muitos Santos Juninos, sobre essa festa junina, né? Esse mês de junho, a gente começou o programa dizendo que às vezes a gente lembra muito mais das comidas do que dos santos, né? Pode cometer um equívoco aí, eu gosto desse mês, eu adoro esse mês das quadrilhas, gosto do mês porque tem o vatapá, porque tem o quindim, porque tem o bolo de macaxeira. Eu gosto de tudo isso. Eu sou um comilão assim, gosto de todas estas coisas, né? Confesso meus pecados, adoro. Mas não é isso mais importante, né? Pode me mandar lá, as antonianas sempre reservam para mim, né? Às vezes, Cândida, né? Cândida, querida, um abraço. Um pratinho lá, quando a gente vai lá na quadra dos capuchinhos, um pratinho cheio de iguarias, tudo bem, não é pecado, né, gostar das iguarias, mas cuidado, porque às vezes a gente pode inverter, gosto mais dessas coisas, e os santos maravilhosos que a gente tem que dedicar a sua vida a Deus, né? A gente tem São Pedro, né, São Pedro, São Paulo, Pedro e Paulo, as festas lá do dia 29, quando a gente falou assim, de São João Batista, que aponta Jesus, a fogueira, né, que é a luz, que ele aponta, ele não é a luz, mas ele aponta a luz. Inclusive,
eu estava aqui vendo a programação da trezena de Santo Antônio, que está acontecendo lá nos Capuchinhos, começou agora dia 31, não foi isso? Dia 31. Dia 31. Fico pensando, como é que se organiza uma trezena? Estou recebendo aqui o Frei Clodomilson Alves, que é frade capuchinho, e o Everson Rolim Gonçalves, que é antoniano. Como Everson, que vocês organizaram, pensaram na trezena? Como é que se pensa uma trezena? Porque assim, não é só, tem a missa, tudo bem, mas a missa tem o pregador, tem um tema, né? Qual é o nome do tema, Frei? Que é? O tema é Santo Antônio, o Menino Jesus, da Encarnação à Cruz. Aí como é que pensaram nesse tema e tudo? A partir do tema tem as pregações, é assim que é? Sim, primeiramente, né, como eu falei no início, o tema é dos 800 anos, né, do Natal de Gretchen, né, de Santo Antônio, a família franciscana celebra esses 800 anos. E a trezena é organizada porque são 13 dias relembrando a história do santo, né? Durante cada noite tem a leitura geográfica, onde nós lembramos um pouquinho da história do santo, dos seus milagres, da sua vida, né? E também todas as noites tem as bênçãos, né? Tem a bênção do empreendedor, esses dias teve a bênção dos casais, a bênção dos noivos, né? Dos namorados, dia 12, e também a bênção de todos aqueles que buscam emprego. Né? Então, é assim que se constrói a trezena, e com um pregador para que ele possa seguir, né, um raciocínio, seguir uma motivação para o povo, para que cada leitura possa servir, né, para a vida das pessoas. Quem é o pregador desse ano? Este ano, né, o pregador é Frei Joaci, né, nosso secretário provincial aqui da província, que já passou por aqui como estudante, né, na nossa casa de Belém, e que agora mora em São Luís do Maranhão. Né? Então ele veio para pregar nossa festividade deste ano de 2023. E como é que foi pensada, está tendo missa aqui de manhã, de tarde, como é que é? Sim, todos os dias nós temos missa às 7 da manhã, sim, ao meio-dia e às 18h30 durante a semana, né? Sempre antes tendo a trezena de Santo Antônio. Então tem a trezena e logo em seguida da missa tem a bênção dos pães. Todas as 3 missas tem a bênção do pão e também tem a trezena. Está tendo uma missa meio-dia, é? A meio-dia. Todos os dias tem missa meio-dia, nesses dias de trezena de Santo Antônio. Sim. Eu estou vendo aqui, realmente, olha, teve missa, bênção dos esposos, olha, bênção dos esposos já teve, né? Bênção, agora segunda-feira, dia 5 agora, bênção com as crianças e dos filhos. Agora, dia 6, vai ter bênção com as pessoas idosas e dos enfermos. Bênção dos trabalhadores, essa semana, dia quarta-feira, dia 7. Bênção dos que vão partir em viagem, muito interessante. Bênção dos empreendedores e empresários, tá vendo você? Aí a missa, tudo isso, essa na missa não é do meio-dia, das 18. Não, sempre, em todas as 3 missas tem essa bênção. Todas as 3 missas, todas as missas, né? Durante o dia tem essas sim, bênçãos. todas as missas, está certo. Do dia é a bênção deles. A bênção do dia. Bênção dos objetos de piedade e devoção, do dia 10. Domingo, dia 11, bênção das imagens de Santo Antônio. Olha que bonito. Você que tem uma imagem de Santo Antônio, leva essa imagem de Santo Antônio, né? Dia 12, que é a véspera da festa, bênção dos namorados e dos noivos. Sempre é muito concorrida essa missa, né? As missas, né, dos namorados e dos noivos, né? Também quem está querendo o namorado, o noivo vai, né? Justamente. Então, tem três oportunidades nesse dia, né? 7 da manhã, meio-dia. Vai pegar 3 bênçãos aí. 3 bênçãos para poder. Vai pegar 3 bênçãos. Está meio aperreado, garantir. Né? Está meio aperreado, vai lá, né? Vai pegar. Santa Missa dos Namorados e dos Noivos. E no dia 13, né? Que nesse ano vai ser terça-feira, bênção dos pães e ação de graças pelos benefícios recebidos. Missa solene 7 horas, missa solene 12 horas, missa às 18 horas, missa de encerramento, bênção dos pães na frente da igreja, 8 horas, 10 horas, 13 horas e 17 horas. É interessante isso, né? Porque é sempre uma missa concorrida. O arcebispo vai celebrar? Como é que foi o pensamento? Não são os frades que vão celebrar. Os frades vão celebrar, né? Não vai ter. Muito bem. E aqui eu estou vendo que tem um roteiro de procissão de Santo Antônio, terça-feira após a missa de encerramento.
Estou vendo que vai ter uma procissãozinha esse ano, é isso? Sim. Como é a procissão? A procissão, depois da Santa Missa, né, tem a bênção ali do pão. Em seguida, saímos com a imagem de Santo Antônio pelas ruas ali próximo à nossa igreja, né, que inicia, ali vai pela Conselheiro Furtado, depois vai pela 3 de Maio, Rua dos Mundurucus, Avenida José Bonifácio, volta para Conselheiro Furtado e voltamos novamente para a Matriz. Pequena procissão ali ao redor da nossa igreja. É sempre uma procissão. Os antonianos, as antonianas participam de que forma nessa? Eu vejo que vocês estão sempre ali, vão de branco, é a vestimenta de vocês? É a vestimenta oficial, os antonianos todos de branco e a sua medalhinha, e vão acompanhando com o terço e com a sua devoção e sempre agradecendo, que a gente tá sempre pedindo, mas sempre agradecendo as bênçãos de Santo Antônio por mais um ano, e no final a gente já vai sentindo aquela de dever cumprido e de conseguir de a coisa ter dado certo, porque uma festa dessa, que aí a gente consegue encontrar todas as pessoas e eles vêm à busca do espiritual e nos ajudam também no material, aquilo vai dar ânimo e força para a gente continuar, que é o nosso trabalho de ajuda ao próximo, e a Casa do Pão tem que seguir, ela tem que continuar. E tem sempre antonianos nas 3 missas? Como é a presença de vocês nas trezenas? As trezenas sempre são feitas por antonianas. Então o antoniano é feito uma escala e cada horário tem um antoniano que vai fazer a leitura da trezena, que acompanha com o frei que foi escalado naquela... E a organização, que eu vejo que depois tem essa organização social, né, a programação social, fala um pouquinho sobre isso tudo, porque às vezes as pessoas pensam, tem o festejo, tudo, mas tudo isso é revertido para a Casa do Pão, né? Tudo para a Casa do Pão. É feita a organização e é distribuído, cada noite tem uma antoniana que é responsável, ela é patrocinadora, então uma antoniana devota, ela patrocina aquela noite, então o que é muito do que é feito, ou tudo que é feito naquela noite, aí o cantor que é convidado, as comidas, tem a Barraca do Santo, que é onde são servidas iguarias especiais, diferenciadas, aí aquela noite é patrocinada por uma antoniana e por vários devotos de Santo Antônio, então eles patrocinam aquela noite, que é o financeiro para pagar toda a despesa daquilo que aconteceu naquela noite. Aí é feita uma escala, cada noite tem uma antoniana que é padrinho daquela noite, ela é responsável por aquela noite. E vocês receberam muitos patrocinadores, vocês têm pessoas que estão ajudando vocês também nesse trabalho também? Sim, a gente... Tem pessoas que estão ajudando? Não, sempre Como é que tem. Tá sendo É uma festa falem sobre isso, é importante. É uma festa que é feita com a ajuda das pessoas. Então são antonianos, são devotos que a gente procura, tem pessoas que vêm atrás da gente, eu quero ajudar, eu quero patrocinar, eles vêm e é uma noite que se reúne muitas pessoas para cada noite, para dar o patrocínio daquela noite. Então é feito todo um trabalho, toda uma equipe para se dividir nessas 13 noites para que todos possam participar e que precisa de muita gente para que isso aconteça. Quer dizer, um trabalho coletivo, né? Coletivo para que todo mundo possa conhecer. E na verdade a trezena, quando a gente fala da trezena, que são esses 13 dias, quando se fala dessa pregação, o trabalho todo, é para que essa parte religiosa possa cada vez mais crescer. Sim. E isso acontece muito porque a igreja fica cheia, né, Frei? A igreja fica cheia, principalmente no dia de Santo Antônio. Tem devotos que passam um dia ali na igreja, né, na frente da igreja, pedindo a bênção do pão, pedindo o momento das missas ali, né, tanto 7, meio-dia, 18h30. Então tem gente que passa o dia mesmo ali na frente da igreja pedindo as bênçãos e intercessões de Santo Antônio. E as confissões continuam sempre As confissões continuam durante todo o dia, todos os dias temos confissões. Durante as 3 missas tem os sacerdotes estão disponíveis lá para confessar o povo também. Então, na verdade, se atinge o principal objetivo, que é o aspecto espiritual, né? Sim, justamente. Primeiro o espiritual, depois a parte social. E é interessante, falando aqui sobre a parte da quermesse ali, interessante que elas são tão devotas, né, as senhoras, de tantos antonianos e antonianas,
que eles dão a comida e eles mesmos compram para ajudar a festividade, né? Isso é importante, essa ajuda recíproca entre eles, né? Isso é muito interessante. E também eu vejo que os grupos também que participam, os grupos de canto, também são grupos de igreja, são grupos de bandas católicas, não é isso? Justamente. Também tem essa preocupação de para poder ter a evangelização, né? Diga, você ia falar. Não, é isso. A gente convida grupos católicos e os regionais também, e o do nosso junino, que nós estamos no mês junino. Sim, claro. Então, a quadra junina, a gente convida o boi, a quadrilha, os cantores da terra que fazem o trabalho do junino, músicas juninas tradicionais, que é para animar, que é um mês festivo. As pessoas também vão para se divertir e num espaço alegre, familiar, que eu acho que é muito importante. A gente tem um espaço lá onde a gente vê as famílias, trazem seus filhos, trazem seus netos e você se diverte num espaço bacana, acolhedor, seguro. Espaço família para brincar e depois da oração tem a diversão. Muito bem, então você está convidado a participar da trezena de Santo Antônio, que está acontecendo na Igreja dos Capuchinhos até o dia 13 de junho. Depois também tem festividades junina na Igreja dos Capuchinhos, né? Você, na semana lá de São João. Mas enfim, a festividade da trezena é até o dia 13, né? Agora, dia 13 de junho. Participe nesses horários de missas que nós falamos, né? De 7 da manhã, meio-dia e até 18h30. Depois tem a programação social e participe. Se você quiser ser antoniano ou antoniana, ligue para 3073 1525, que é na Casa do Pão, lá onde eles exercem suas atividades de caridade, de apoio, de ajuda. Você também pode ajudar, a se solidarizar, ajudar também financeiramente, ajudar também pessoalmente. Faça seu apoio, sua ajuda, enfim, colabore da forma que você puder colaborar. Aqui a gente apenas oferece o serviço, né? O coração de você que vai dizer como você vai se solidarizar. Quero agradecer aqui ao Frei Clodomilson e ao Everson pela entrevista dada, por vocês terem socializado o trabalho de vocês. Everson, 30 segundos para suas considerações finais, por favor. Eu agradeço, Diácono Theo, agradeço pelo espaço e convido a todos vocês que vão à Igreja dos Capuchinhos presentear com o sagrado que é da vida de Santo Antônio e depois você pode se divertir no arraial. Tá certo. Frei Clodomilson, por favor. Então, muito bem, agradeço pelo convite, né? Um pouco meio nervoso, primeira vez na televisão, mas agradeço o convite, né? Pode sempre contar com a nossa presença. E convidar vocês que são devotos, todos que são devotos de Santo Antônio, esse grande santo, né, da nossa igreja, a prestigiar, né, o festejo de Santo Antônio. E também você que deseja ser antoniano, antoniana, vá lá conhecer também a obra, conhecer o projeto, ver como é belíssimo estar ali no meio dos idosos, né, servindo também. Aqui você deseja dar algum material também, é muito importante para crescer ainda mais aquela obra. Tá certo. Obrigado mais uma vez, sucesso no trabalho de vocês e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana, mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.